Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero tratar aqui de um assunto importante, assunto muito corriqueiro hoje na igreja. Mas eu quero me valer da Bíblia para abordar esse tema. Eu estou aqui com o Salmo 42 aberto diante das minhas mãos e o Salmo 43. Eu preciso dizer que esse texto foi escrito pelos filhos de Coré. Até onde nós sabemos, são três personagens bíblicos. Abiatar, Assur e Abiasaf. Estes, filhos de Coré, aquele que ao lado de Datã e de Abirão, levantou-se contra Moisés e por causa dos tais, 14.000 israelitas foram consumidos pela ira de Deus durante as peregrinações nos desertos de Sim, de Zim, de Etão, de Parã e pelo deserto sináitico. Diante desse texto bíblico, no seu verso de número 11, por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. A primeira compreensão que nós temos aqui é que existe uma fala semelhante no Salmo 43. Logo, o Salmo 42 e o Salmo 43 formam uma espécie de paralelismo sintético. É quando a ideia dos textos complementares sintetizam, simplificam, complementam o texto que ficou para trás. Existem vários níveis de paralelismo na Bíblia. Um outro bem conhecido, e de certo modo existem muitas dúvidas com relação a ele, é o paralelismo antitético, quando a ideia de um verso confronta a ideia do verso que ficou. Por exemplo, lá no Salmo 126, você tem no primeiro verso a palavra do Senhor trazendo os seguintes dizeres: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Esse é o verso 1. No mesmo Salmo de número 126, no verso 4, a palavra do Senhor traz os seguintes dizeres: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Você percebe aí que primeiro Deus restaurou, depois há um pedido para que Deus venha restaurar. Afinal, restaurou Deus ou não? Esse é um paralelismo antitético e é preciso um certo nível de informação para responder esse tipo de questão sem fazer uma confusão na mente daqueles que nos escutam. Mas falando aqui do Salmo 42 e do Salmo 43, você tem uma ideia complementar. O Salmo 42 é complementado no 43 e o Salmo 43 se deixa complementar ou ser complementado pelo argumento do Salmo de número 42. A primeira coisa que você tem aqui é de natureza hiperbólica. Os filhos de Coré adotam a figura de uma corça, provavelmente num ambiente de perigo, em busca de água, e eles colocam a seguinte transcrição: como suspira. É interessante que a palavra suspiro aqui ela é paradoxal, porque ela não suspira por fôlego, ela suspira por água. A ideia então aqui é uma questão de sobrevivência. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deixa eu ligar aqui, porque eu dependo dessa luminosidade. Então, queridos, há um paradoxo, porque por água você não suspira. A suspiração é o último elemento da respiração, que se dá mediante a inspiração, expiração e suspiração. Quando você diz eu estou suspirando, a ideia que se tem é que você está morrendo. De fato, a ideia dessa corça é de uma corça que foge de um predador e que o seu corpo exala um determinado nível de cheiro, de odor, e ela necessita de água. Os historiadores judeus acreditam que esse animal em perigo pulava nas bacias de água formadas provavelmente no Negev e eliminava do seu corpo o cheiro e espantava consequentemente os predadores. Então a ideia desse primeiro verso é que Deus para eles era uma questão de sobrevivência. Depois eles falam no verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? É interessante que há uma palavra aqui muito importante: sede. Você sente sede de água.
você percebe no verso 1 que ele suspira por água. Depois ele vem com a figura da sede. A água é uma substância inodora, insípida e incolor. Facilmente você passa despercebido da necessidade de tomar água. A ideia desse texto é fazer um apontamento de que você só toma a água por causa da sede. Não há cor que te desperte, não há cheiro que te desperte e não há sabor que te desperte a tomar água. Você toma água porque você é movido pela sede. Agora, quantas vezes por dia você sente sede de tomar água? 5, 6, 7, 8 vezes. Pastor, eu tomo 3 litros de água por dia. A ideia desse texto é trazer esse tipo de apontamento. Assim como o meu corpo depende da água para sobreviver, e eu tenho sede de água, a minha alma tem sede de Deus. Então, tão certo como o meu corpo recorda-se da água, por uma questão de necessidade, eu me recordo de ti, porque a minha alma anseia pela tua presença. Então Deus, no verso 2, uma questão de necessidade. No verso 1, de sobrevivência. Aí ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Você tem aqui um efeito. É interessante que geralmente quando a Bíblia fala de causa e de efeito, a Bíblia sempre aponta primeiro o efeito, a causa. Mas aqui eles apontam primeiro o efeito. Qual é a causa que vem levando os filhos de Corá nessa situação catastrófica? Aqui no verso número 3, a causa é a falácia, as discussões, as mentiras, as improbabilidades. As pessoas estão olhando para Abiatar, Assur e Abiasaf e dizendo, para vocês não há salvação em Deus. Então o resultado desse tipo de falatório é a depressão. Eles se alimentam de lágrima, de dia e de noite. É claro e quase que desnecessário afirmarmos que aqui estabelece-se um quadro de depressão. E não é anormal que cristãos sintam a necessidade latente dentro da alma. Uma depressão, um problema emocional. Existem muitas cadeias eclesiásticas que vêm apontando a ideia de que alguém depressivo está endemoniado, e nem sempre isso é verdade. Eu tenho diversos casos aqui na Bíblia onde você tem pessoas em processo de depressão. O próprio William Cowper, um dos puritanos do século XVI, século XVII, diz, por trás de cada experiência carrancuda esconde-se um sorriso de Deus. C.S. Lewis, quando foi buscar a sua esposa morta por causa de um câncer no fêmur, diz para o seu pastor, pastor, com tudo isso que eu vivi, eu descobri que as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. O que ele estava dizendo é que ele conseguiu extrair lições positivas de elementos circuncindantes, dificultosos, difíceis. E esse é o primeiro estágio da inteligência emocional. É a capacidade que você tem, que eu tenho, de extrair coisas positivas de momentos adversos. E eles continuam. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo de Deus e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eles fazem uma recordação do período em que eles desfrutavam de popularidade, de privilégios, da capacidade de se portar diante daqueles que eram liderados como verdadeiros líderes. É a capacidade que o cérebro tem de, em meio a crises, recordar de momentos positivos, pacíficos, benevolentes. E é o que eles fazem aqui no verso de número 4, e que sucumbe aqui numa compreensão mais dilatada desse pensamento, no verso 5, quando eles param tudo o que estão fazendo e olham para dentro de si. E diz, por que estáis abatida, ó minha alma?
E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A capacidade que a mulher tem dentro de casa de olhar para dentro de si e dizer: por que estou levando essa rixa com meu marido? A capacidade que um filho com saúde emocional tem de olhar para dentro de si e dizer: por que estou levando uma rixa desnecessária dentro da minha casa? É quando você e eu olhamos para dentro de nós e dizemos: neutraliza-se a alma, aquieta-te perturbação. Não há necessidade de levar adiante essa guerra, porque só está trazendo malefícios para a nossa vida. Já pensou ou já parou para pensar que grande parte das guerras que nós estamos lutando são guerras equivocadas e guerras erradas? Lembra de Saul, passou grande parte dos seus 40 anos de governo, mais de 15 anos do seu governo lutando uma guerra errada. A guerra de Saul nunca foi contra Davi, assim como a de Davi nunca foi contra Saul. Tanto é fato que ele se prontificou a pagar o preço de ser perseguido do que levantar-se contra o ungido do Senhor. Tem gente demais disputando uma guerra equivocada dentro da igreja, dentro de casa, dentro de um trabalho. Então está na hora de você pegar o verso 5 do Salmo 42 e adaptar a inteligência emocional dos salmistas, claro, na crise que eles estavam vivendo, e aplicar na sua vida. É desnecessário levar adiante uma batalha improvisada, uma batalha desnecessária que nós estamos levando. Depois eles complementam: eu sinto de fato a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Figura de linguagem, Jordão. Lembro-me também do Monte Hermon. Lembra de Hermon? Kiriat Jearim, Kiriat Arba, aquele rei que governou essa região. Fala-nos de um período cujo qual Caleb, sendo idoso, conquistou e derrubou, defraudou, desabrigou, desapropriou os gigantes. Então eles estão trazendo para o presente deles recordações de vitória do passado. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Olha que capacidade inimaginável que poucos de nós adaptamos no tempo da crise, da adversidade, dos dilemas existenciais. Recorde momentos de vitória da sua vida. Se não tem momentos de vitória na sua vida, no seu casamento, no seu serviço, seja onde for, recorde do teu Deus, aquele que faz um povo pequeno possuir e desagregar uma grande e vasta região de 240 mil quilômetros quadrados de expansão e colocar um pequeno povo ali dentro. Deus tem o poder de mudar a sua história, a minha história, a nossa história. Olha aqui, um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essa ideia aqui é de alguém que está debaixo de uma enxurrada de problemas. E quando ele pensa na possibilidade de escapar, ele é tragado pelos problemas. Talvez seja esse o seu problema, talvez seja essa a sua situação. Você pensa que está saindo de um problema e você põe o pé dentro de um problema maior e sobra para você ondas que passam te surrupiando, destruindo, aniquilando a sua saúde emocional. Mas veja aqui o verso 8. Contudo, a ideia de contudo, de portanto, no hebraico é lahem. A ideia de contudo, de portanto, é deixar o que ficou para trás e se apropriar do que vem à frente. O que vem à frente? As recordações de um verso 7 ou a libertação do verso 8? Olha só. Contudo, o Senhor, sabe por quê? Porque quem vai fazer é Deus. Não é você, não sou eu, não é a sua capacidade, seu dinheiro, a sua estrutura. Quem vai entrar com providência é Deus. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico.
uma oração ao Deus da minha vida. Eu tenho extraído aqui do verso 8 três palavras que caracterizam um processo de vitória nesse tempo de crise. Primeira palavra, misericórdia. Segunda palavra, cântico. Terceira palavra, oração. Então, guarde essas três palavras, porque elas são o tripé que vai evidenciar uma vitória de Deus na sua vida. Crise, dilema, existencialidade totalmente deturpada. Guarde as três palavras: misericórdia de Deus, cântico e oração. É o caminho da vitória para qualquer um de nós. Aí eles dizem que o seu cântico está comigo, né? Então, que tipo de cântico? Olha aqui, ó. Eu digo a Deus, né? Porque o canto é a capacidade que nós possuímos de externar os sentimentos através de melodia, de ritmo, de harmonia. Eles digo a Deus, minha rocha, meu sustento, meu equilíbrio, minha base sólida. Eu posso construir aqui meu casamento, posso construir minha relação, posso construir minha vida financeira. A sustentabilidade em Deus. Por que te olvidastes de mim? Queridos, existem 70 salmos de lamento na Bíblia. Tem se falado muito que os salmos de lamento é quando a mente e o coração se encontram. São os salmos de lamento. Tem se falado muito sobre os textos de lamento na Bíblia. A ideia que se tem em todos eles é a ideia, veja bem, de quem percebe uma ausência tão grande de Deus a ponto de considerar o fato de que Deus se esqueceu deles. Por que para mim hoje é complicado um determinado autor bíblico dizer Deus se esqueceu de mim? É simples. Hoje nós temos as escrituras sagradas, está aqui na minha mão. Então todas essas informações que eu recebo, elas são totalmente maravilhosas para mim. Mas estes autores não as tinham. Então Deus permite que eles passem experiência no passado, que eu aqui no presente vou passar, e eles registraram. Por isso que esse texto aqui é um masquil. A palavra masquil significa didático, ou seja, eu não estou escrevendo o que eu ouvi dizer, estou escrevendo o que eu vivi. Então eu senti como você. Como se Deus estivesse longe. Deixa eu ligar aqui essa luz para melhorar aqui a luminosidade. Então, eu gosto. Deus, porque é fantástico, Deus permite que pessoas como eles passassem pelo que passaram, mas não tinham referências escriturísticas. Grande parte desses autores construíram a própria escritura. Eles não possuíam referências escriturísticas. Hoje eu tenho essa referência. Ou seja, quando eu sinto que Deus se esqueceu de mim, autores bíblicos também sentiram. E como eles reagiram? Olha aqui, ó. Porque hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Que saúde emocional fantástica. É quando você começa a observar que você lamenta tanto essa crise. Aqui são inimigos, opressores, perseguidores, adversários, mas a sua pode ser crise financeira, crise conjugal, crise familiar, crise administrativa, crise emocional. É quando você olha para a crise e pergunta para dentro de si: as minhas lamentações resolvem a crise? Não. Então por que eu vou lamentar? Olha que saúde emocional. Quantas pessoas têm perdido a capacidade de pensar de forma apropriada, com razão, porque perdem o tempo dando ouvidos ao coração. As angústias, as tensões. Resolve o seu dilema? Sim ou não? Não, não resolve. Então deixe de lamentar. Deixe de lamentar. Aconteceu com eles. Aí eles chegaram no consenso. Até hoje nós lamentamos o tempo todo. Resolveu alguma coisa, Abiatar? Não. Resolveu Assur? Não. Resolveu Abiasaf? Não. Então vamos parar de lamentar. O problema permanece. A lamentação não. A lamentação desaparece. Talvez quando você substituir a lamentação pela misericórdia de Deus, pela oração e pelo cântico, Deus soluciona o problema da perseguição.
Aí o verso de número 10, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários insultam, dizendo e dizendo. Há duas palavras aqui, davar, dizendo, o teu Deus onde está? Queridos, eu penso que não há nada pior do que ver a nossa reputação sendo colocada em xeque na boca de outras pessoas. É triste. Inclusive a ideia de dor nos ossos, no contexto judaico, é a pior das dores que se pode imaginar. Tanto é fato que você tem uma linguagem hiperbólica, uma metáfora, uma símile. Não há como descrever uma capacidade dentro da gramática hebraica de uma dor tão profunda, então eles colocam essa. É a ideia de alguém que tem ossos moídos. Então, é uma dor muito grande. E existem pessoas que têm profunda dificuldade em lidar com falatórios, com pessoas que falam mal. Mas olha de novo o verso 11. Diante de tudo isso, ele olha para dentro e se diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A resposta é fantástica. Inclusive a resposta que eles trazem para um problema do presente é uma resposta no amanhã. Eles esperar não tem nada pior do que esperar. Agora, esperar em um Deus eterno, que está distante da nossa compreensão, inimaginavelmente além daquilo que nós pensamos em termos de cronos, de cronômetro. Você não sabe quando ele vem, você não sabe que momento ele vem e nem de que forma ele vem. Por exemplo, lembra do paralítico lá do tanque de Betseba? Ele estava lá em Betesda esperando há 38 anos. Então o foco dele era olhar para dentro do tanque. Ele esperava um agente, um empregado de Deus, um anjo, descer as águas e sacudi-las, na expectativa de que entrando dentro delas ele fosse purificado todo o seu corpo daquela paralisia. Mas 38 anos de espera, esperando um funcionário de Deus descer do céu, ele não sabia que quem atenderia ele era o patrão. Enquanto ele esperava pelas águas, a solução veio pela terra. Ele olhava para a direita, a solução veio pela esquerda. Ele olhava para a esquerda, a solução vem pela direita. Eu não sei quanto tempo você tem que esperar. Eu sei de uma coisa: a tua resposta, a tua vitória, ela vai chegar. O salmista fala: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvarei aqui está no futuro. A ideia de uma resposta amanhã. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, eu quero deixar para você essa palavra. Eu peço até compreensão de vocês, um vídeo muito extenso, mas que Deus abençoe os que escutarem essa meditação bíblica durante todo esse período. Que Deus possa te dar graça, que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher o teu coração de vida e de vitória no nome de Jesus.